Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui começando uma série de vídeos para o Triple Y, em Core Innovation Intervention, sobre o conceito de hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Meu nome é Vinícius Nasser, sou residente do primeiro ano de hemodinâmica e cardiologia intervencionista aqui do INCOR. Sou Rafael Bergo, também residente do primeiro ano. E hoje a aula vai ser sobre a história, as indicações e alguns conceitos iniciais do cateterismo. Bom, então vamos começar falando um pouquinho da história desse procedimento que mudou a medicina moderna, né? Então, em 1929, o Werner Forsman fez um auto-experimento. Ele inseriu uma sonda vesical na sua veia antecubital e, guiado por radioscopia, foi até o coração, avançando esse catéter, e fez o registro da primeira cateterização cardíaca. Isso foi essencial para desenvolver metodologias para mensuração do débito cardíaco, das pressões intracardíacas, fazer com que nós tenhamos um melhor entendimento da fisiologia cardíaca. Já Gunnar Johnson, em 1949, publicou uma ortografia torácica pela punção da carótida comum, e que fazia essa ortografia e conseguia a visualização indireta das artérias coronárias. Porém, foi em 1958, Mason Sones, que desenvolveu a técnica da dissecção da artéria braquial para a realização do cateterismo seletivo das artérias coronárias, utilizando um catéter específico, e dando origem à hemodinâmica moderna. Foi já em 1967, Melvin Judkins criou a técnica de punção da artéria femoral, pela conhecida técnica de Sven-Seldinger, na qual ele utilizava catéteres específicos para a artéria coronária direita e esquerda para realizar essa cateterização seletiva. Tudo isso foi alicerce para que, em 1977, Andrea Grudzinski realizasse pela primeira vez a angioplastia coronariana com balão em um ser humano. Aqui temos a evolução das vias de acesso, então a dissecção da artéria braquial, exposta, como proposto por Sones, e à esquerda, temos uma punção radial pela via distal, a introdução do introdutor radial de baixo perfil, 6 frente, nessa via. Essa via de acesso foi proposta pela primeira vez para a realização do cateterismo em 1989 por Lucien Campeau, no Canadá, e atualmente é a via mais utilizada. Aqui temos o registro histórico da primeira angiografia desse paciente, que o Grudzinski realizou. Então, nós podemos ver uma lesão obstrutiva terço proximal da artéria descendente anterior. Ele fala com o paciente, fala que vai ser o ser humano a se submeter a esse procedimento, obtém autorização e realiza o procedimento 2 dias depois. Essa angioplastia coronariana por balão, um balão que ele próprio desenvolveu. Então, a gente tem o resultado, o aumento do seu lume, e ele reestuda esse paciente com um mês, mostrando o resultado mantido. Então, quais são as indicações do cateterismo? Ele tem seu papel principalmente no contexto agudo, então, classicamente, a síndrome coronariana aguda, pacientes que tiveram arritmias malignas, sobreviventes de parada cardiorrespiratória de uma causa indefinida, e já no contexto crônico, investigação de síndrome coronariana crônica, pacientes que já têm diagnóstico de doença arterial coronariana, pacientes que estão investigando a etiologia de insuficiência cardíaca e têm angina, pacientes com fatores de risco cardiovascular que vão ser submetidos a uma cirurgia, principalmente cardíaca, caso troca valvar, cirurgias congênitas, cirurgias que manipulam a aorta, que são cirurgias de grande porte, e esse exame habitualmente é realizado no contexto pré-operatório. E pacientes que também vão ser submetidos a transplante, seja renal, pulmonar, tem fatores de risco cardiovascular, a depender do protocolo de cada instituição. Aqui temos 2 indicações da diretriz de 2023 da American Heart da ACC, do manejo dos pacientes com síndrome coronariana crônica. Então, uma indicação classe 1, né, em pacientes com doença coronariana crônica, que mudaram seus sintomas, a sua capacidade funcional, pioraram, né, na utilização da terapia médica otimizada, a realização da cineangiocoronariografia para guiar a terapêutica, visando
a melhora dos sintomas desses pacientes. Né? E é contraindicado, né, classe 3, um paciente que não mudou a clínica, não mudou seu status funcional, realizar de maneira rotineira esse exame pelos seus riscos. Né? Então, dado a importância do exame no contexto agudo, a contraindicação absoluta é a recusa do paciente, principalmente quando é síndrome coronariana aguda. Porém, há diversas contraindicações relativas. Essas contraindicações são importantes ser conhecidas, porque a interface entre o clínico que solicitou o exame e o hemodinamicista é essencial para que diminua o risco de possíveis complicações em sala, né, complicações para o paciente, se ele possuir alguma dessas contraindicações. Então, às vezes, é compensar um pouco de uma insuficiência respiratória, fazer a estabilização hemodinâmica antes do procedimento. Então, vamos falar um pouquinho. Principalmente, as contraindicações são distúrbio de coagulação, INR maior que 1,8, uma plaquetopenia menor que 50.000, uma anemia importante, paciente com infecção ativa, por exemplo, uma endocardite, talvez não seja o melhor momento para esse paciente. Distúrbios eletrolíticos graves, distúrbios psiquiátricos, o paciente está muito agitado, então às vezes precisa de uma presença do anestesista, de uma sedação mais rigorosa. Então, o paciente que está com uma hipertensão muito grave, que vai aumentar o risco de sangramento, né, gerar mais isquemia. Pacientes com taquiarritmia, bradiarritmias, pelo potencial arritmogênico da injeção de contraste nas coronárias. Pacientes com injúria renal aguda, que estão descompensados de uma insuficiência cardíaca e não toleram um decúbito, né? Ficar 20, 30 minutos deitado para realizar o procedimento. Pacientes que tiveram um AVC recente, pela necessidade possível de anticoagulação, e pacientes com sangramentos ativos, outros, ou alergia a contraste que não foram desensibilizados. Então, no que consiste o exame em si? É obtido um acesso arterial, feita a cateterização seletiva da artéria coronária e feita a visualização radiográfica dos lúmenes após a injeção de meio de contraste radiopacos. Atualmente é um exame com baixo risco de complicações, as mais comuns relacionadas à via de acesso, e atualmente a gente usa principalmente dois acessos, radial e femoral. A artéria radial é superficial, de fácil compressão, tem menos taxa de complicação, quando as complicações acontecem são menos graves, e 90% dos exames da nossa instituição atualmente é por essa via. A artéria femoral é um excelente acesso, mas ela fica mais reservada para pacientes vascularizados cirurgicamente, que têm ponte safena, mamária, que vão ser submetidos a angioplastias complexas, que às vezes precisa de um catéter mais calibroso para subir os materiais. Pacientes que estão instáveis hemodinamicamente, na qual a palpação da artéria radial é dificultada. Bom, agora eu vou falar um pouco do preparo, pré-procedimento do cateterismo. O jejum, que antigamente era realizado de 8 a 12 horas de jejum, atualmente pode ser realizado em 2 horas para líquidos claros e 6 horas para refeições sólidas leves. A metformina, que também tinha o hábito de ser realizada suspensa 48 horas antes do procedimento, atualmente sabe-se que essa suspensão só é necessária para pacientes com clínice menor que 30. Em relação aos novos anticoagulantes, é muito comum o paciente realizar anticoagulação e ser submetido a cateterismo. Os novos anticoagulantes devem se suspender, em geral, 24 a 48 horas antes do procedimento, sempre avaliando a função renal para ver se não tiver alteração e uma possibilidade de suspensão um pouco maior. Sempre avaliando o risco e o benefício da realização do cateterismo e da indicação da anticoagulação para fazer o exame com maior segurança. Se o paciente tiver algum histórico de alergia a contraste, há opções de protocolos de preparo com corticoide e antistamínico de 3 dias, mesmo para os pacientes que fazem ambulatoriais, e até de 12, 6 horas para pacientes que fazem em regime de internação, com corticoide e antistamínico. Em relação ao cenário atual do cateterismo, muita coisa evoluiu e hoje é possível realizar o procedimento com catéteres de menores calibres, como de 5 e 6 French. A anestesia, na maioria das vezes, para acesso radial e femoral são locais, e o paciente pode estar ou não com uma sedação consciente, a depender da rotina do serviço e da preferência do mesmo. A técnica radial permite uma alta em poucas horas para os casos de cateterismo realizados via ambulatorial, e os meios de contraste hoje são de baixa osmolaridade comparado ao plasma sério.
Então, isso permite bem menos chance de uma reação alérgica. As medidas de proteções radiológicas, hoje, já melhoraram bastante e oferecem maior segurança para toda a equipe que atua nessa área de cateterismo cardíaco. Os aparelhos hoje são mais modernos, permitindo imagens melhores e com menor carga de radiação para a equipe que trabalha no laboratório. É comum de usar nos procedimentos a heparina, principalmente no acesso radial, as medicações vasodilatadoras antes das injeções nas coronárias e a atropina em casos de bradicardia que dificultem uma boa visualização e entendimento do exame. Esse aqui é uma foto de uma sala de hemodinâmica, a nossa sala de hemodinâmica aqui do INCOR. Veja que aqui temos a mesa, onde deita o paciente, um arco em C, aqui o tubo de raio-x, gerando a onda de raio-x para o paciente. Ali em cima, um intensificador, onde esse raio-x e onde o monitor onde é processada a imagem, né? Então, esse arco em C, ele roda tanto cranial e caudal, e direita e esquerda, para assim conseguir alongar as coronárias e ter um melhor entendimento do comportamento do trajeto e das possíveis lesões que tem nelas. Aqui é um desenho com uma orientação básica das coronárias. Aqui está uma coronária direita, em formato tradicional de C, dando origem aos seus dois ramos principais, ventricular posterior e descendente posterior. A coronária direita sai um pouco mais baixa, logo acima do plano valvar. E aqui a saída da coronária esquerda, dando origem ao tronco da coronária esquerda, circunflexa e artéria descendente anterior, que correm pelos sulcos atrioventriculares e interventriculares e no trajeto dão seus ramos. Aqui é um vídeo da nossa técnica de punção radial, né? Realizada num laboratório aqui do INCOR de hemodinâmica, anestesia local. Uma agulha de micropunção. A angulação da agulha em torno de 30 a 60 graus. Uma vez confirmado o acesso, o fluxo em jato. Passagem do fio guia, garantindo o acesso ao lumen do vaso. O introdutor 6 French, hidrofílico. Cuidado para que o fio não avance muito, fio guia. Após garantir o acesso, como profilaxia para a oclusão da artéria radial, faz 5.000 unidades de heparina. Lavando a via para garantir que toda a heparina chegou ao vaso. Posicionando o braço bem rente ao corpo, para diminuir a radiação para o médico examinador. Aqui a subida do fio guia do catéter pela artéria radial, depois seguindo pela artéria braquial. E aqui a cateterização da coronária direita inicialmente, depois da coronária esquerda. Bom, é importante falar que um outro vídeo será realizado mais para frente pelos nossos colegas sobre uma angiocoronariografia normal. Não perca o próximo episódio. Obrigado. Muito obrigado.